o chifre pequeno. O que é esse chifre pequeno? O chifre pequeno de Daniel é o mesmo chifre pequeno de João, ali em Apocalipse. Então essa foi a pergunta deixada ali pelos irmãos sobre o chifre pequeno, e hoje nós vamos falar então sobre esse chifre pequeno. Tem coisas que não dá para explicar na aba comunidade, porque já é mais complexo e eu acho que não vai ficar bem explicado. Então, hoje estamos falando desse chifre pequeno, porque o chifre, no mundo animal, ele representa força, autoridade, como os animais, eles vão guerrear e vencer através da força. Então, tudo depende da força que ele mantém ali no seu chifre para guerrear. Você vê que tem muitas batalhas de animais que uns saem até com os chifres quebrados por causa da força que é exercido ali. Então, quando se fala em chifre, está se falando em força, em poder. E aí, quando a gente olha para o livro de Daniel, Daniel ele vai olhar os reinos, na sua visão, como bestas feras. E é assim que Deus vê essas lutas entre as nações, como se fossem bestas feras. E Daniel ele vê vários reinos que vão lutar, uns vão perder, outros vão ganhar. E esse ganho e essa perca é mostrando a força do chifre. E aí Daniel ele fala de um chifre que é muito pequeno, mas que chama a atenção de todos. É uma visão profética que Deus está ampliando ali para Daniel, mas que na verdade essa visão é para nós, mostrando o que ia acontecer no decorrer da história. E aí a gente vê, como a gente estuda aqui nesse canal, a história de Daniel, como ele mostra os reinos que vão se levantar de Nabucodonosor. Nós vamos ver o reino medo-persa, nós vamos ver o reino grego, nós vamos ver o reino romano se levantando com a sua força, e aqueles que não têm força vão perdendo, e assim os reinos vão convivendo, ganhando e perdendo, mostrando a sua força, que nos olhos do Senhor é uma força animal, porque é assim que Deus vê. Então, nós olhamos e vemos o quê? Um governo escatológico descrito em Daniel. E esse chifre pequeno que a gente vê em Daniel, um chifre muito pequeno que a gente já falou aqui, ele representará um período dentro da Grécia, que é o Império de Antíoco Epifânio, que vai representar um chifre pequeno. Mas nós sabemos que esse chifre pequeno é só uma amostra, Deus querendo nos preparar para algo que vai acontecer lá no final. Então nós já vimos o que aconteceu com então nós já vimos o que aconteceu ali na era de Antíoco Epifânio, e é um aviso. E nós vamos ver ali o livro e a gente vai no livro de Apocalipse, e a gente vai ver como é que Deus vai levantar João para começar a descrever as visões finais. E ele mostra também ali um chifre pequeno. Só que em contrapartida de Daniel, Daniel mostra as características e a origem desse chifre. João, em consequência, ele mostra o fim, a queda e a consumação, a conclusão desse chifre pequeno. O que temos aí é a história de como o mal ele vai até o fim e será destruído. Então a gente vê muito chifre querendo representar força. Hoje a gente podia falar assim, o Reino Unido tem o seu rei chamado Charlie, mas nós poderíamos falar, o Reino Unido tem um chifre poderoso, um poder, uma força. Nós poderíamos falar, a Espanha tem um chifre forte chamado Filipe. Então, o que nós estamos vendo na Bíblia é chamando poder, mas na verdade são reinos, força e governante. Cada governante que se levanta, ele representa aquela região e o seu reino. E Deus vai mostrando as regiões, a geopolítica, para mostrar de onde surgirá todas essas figuras que Daniel fala até o apóstolo João. Então, Daniel vê a formação desses reinos. Já João vê a manifestação plena desse reino. Então, em Daniel, nós vamos ver o quê?
a descrição histórica e progressiva de tudo que está acontecendo. Lá no livro de João, não. No livro de João, nós vamos ver o domínio e a queda desse reino. Então, o chifre são usados como sinônimo. Chifre, a besta, nós podemos falar da grande fera, do abominável, da desolação, do desolador, são sinônimos para falar da mesma coisa, para falar de um poder perverso que surgirá na história. Então, quando Deus pega esses profetas, os profetas vão falar de algo futuro. Mas quando nós chegarmos na realidade futura, aquele futuro que foi dito pelos profetas, para nós tem que ser passado. Por quê? Porque nós já sabemos tudo o que vai acontecer através das Escrituras. Então, saber as características, saber a localização, saber todos os pormenores do chifre pequeno é se preparar para, quando ele se manifestar, apenas sabermos o seu nome. Quando a Bíblia fala de um chifre muito pequeno que surgirá ali da Grécia, ele não usa o nome, mas hoje nós sabemos identificar perfeitamente que foi Antíoco Epifânio, esse chifre bem pequenininho. Assim também no momento que esse chifre de Apocalipse surgir, não nos restará dúvida. Nós teremos plena certeza de que é ele. Então, às vezes, as pessoas ficam em dúvida. Será que o chifre já apareceu? Será que não é? Não existe essa incerteza. Porque todas as características estarão em uma só pessoa quando ela surgir. Ninguém precisa falar, olha, esse é o chifre pequeno. Por que não vai precisar? Porque o povo vai estar numa perseguição tão grande, de um momento tão vulnerável da história, que vai ver que as características batem com tudo que o chifre pequeno vai trazer. Por que, queridos irmãos? Quando o chifre pequeno aparecer, você não vai ter dúvida. Por que você não vai ter dúvida? Porque todas as características do chifre pequeno vão estar no mundo. Fome, peste, uma assolação grande, um movimento de guerra muito grande, uma opressão muito grande. As pessoas não vão chegar ao ponto de não poder comprar, não poder vender. As pessoas não vão ter uma paz tranquila, elas vão estar sempre ali envolta nesse pensamento desse chifre que vai estar perseguindo. Você olha e vê como a Bíblia diz que Deus vai ter que intervir, que Deus vai ter que agir, que Deus vai ter que entrar no controle para impedir que todo o povo santo seja destruído, que Deus vai ter que diminuir o tempo. Então a gente vê que Deus vai ter que agir nessa situação. Então, quando o chifre pequeno surgir, não precisa se preocupar, você vai ter certeza que ele é o chifre pequeno. Então, o chifre pequeno é o que Paulo fala, e quando se manifestar o homem do pecado, porque, na verdade, o chifre pequeno, ele é um homem. Ele é um homem que vai aceitar este lugar de maldade. E quando a Bíblia fala que ele vai ser arrogante, falar com blasfêmia, perseguir. Essa palavra, quando diz que ele vai usar de blasfêmia, isso aí, irmãos, é para você ter certeza que é ele, porque a Bíblia diz que aquele que blasfemar não será perdoado. Por isso que esse chifre pequeno, esse anticristo, esse homem do pecado, ele será lançado diretamente no lago de fogo. Esse chifre pequeno, ele vai aceitar um papel, esse homem, né? Essa ganância que os homens têm, eles vão aceitar seguir esse papel, vão aceitar ser dominado pelo Satanás, ele vai aceitar ser dominado por Satanás. Esse homem vai ter pacto com o mal, esse homem vai ser a figura do diabo, esse homem vai aceitar tudo que ele disser para ele falar em busca de poder, em busca de fama, e o seu fim será num lago de fogo, sem direito a nem julgamento. Por quê? Porque
pela blasfêmia, ele será condenado diretamente e jogado no lago de fogo de enxofre. Então, a besta, ela vai estrear esse chifre pequeno, esse lago de fogo. Então, queridos irmãos, são vários nomes para Então, queridos irmãos, são vários nomes para a mesma pessoa. Então, chifre pequeno, ele é um homem do pecado, que dito por Daniel. Ele é o desolador falado por Jesus. Ele é o único, ele é o filho de Belial. Todos esses nomes está para uma única pessoa que vai aceitar esse cargo do diabo. Então, ele vai ser um governante que vai surgir, assim como Antíoco Epifânio era um homem que aceitou praticar o mal. Assim também o anticristo, ele vai aceitar praticar o mal e ele é um homem. Então, queridos irmãos, espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje, do chifre pequeno, espero ter ajudado. Fico com essa palavra, se puder, compartilhe, deixe seu like, dê seu hype e até o próximo vídeo, se Deus quiser.